Projeta para mim, por favor, João 17, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quero introduzir essa mensagem em cima desse versículo. A última mensagem que eu trouxe aqui, o tema era aqueles que Deus convoca. Foi uma mensagem após a nossa conferência que teve o tema de convocados. E nós meditamos no porquê Deus convocou Davi para o seu exército, né? E para que ele fosse rei. E por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E nós, meditando na palavra do Senhor, nós encontramos duas características na vida de Davi, né? Tem lá o vídeo, se você não estava no dia, a gente manda lá no grupo, assiste lá depois. Mas nós encontramos duas características na vida dele. Uma delas é que Davi amava a presença de Deus. Nós refletimos que Davi, ele não era só um adorador, porque existem muitos adoradores, mas muitos adoradores que não amam a presença de Deus. As pessoas adoram, mas Davi fez coisas pela presença de Deus únicas, peculiares, que só ele fez. Você entende? Ele pagava um preço pela presença de Deus que outros não pagavam. E a outra coisa é que Davi amava a edificação da casa de Deus. O zelo da casa de Deus consumia a vida de Davi, ao ponto dele querer construir uma casa para Deus. E hoje eu não quero falar sobre o amor pela edificação. Nós vamos deixar isso para a próxima mensagem, para um outro dia. Mas hoje eu quero gastar um tempo falando só sobre um profundo amor pela presença. Você sabe, são diversas mensagens que nós compartilhamos. E a gente libera uma mensagem aqui no sábado, aí sábado que vem, outro dia vem outra mensagem, outra mensagem, diversas mensagens que às vezes não dá nem tempo da gente digerir aquilo que a gente está meditando. E há um tempo a gente tem se reunido e nós temos orado. Eu vejo alguns jovens entrando em jejum, e o que nós temos compartilhado é o que Deus quer que a gente fale, sobre o que Deus quer que a gente medita, o que Ele quer que a gente mergulhe, aonde que Ele quer que a gente compreenda sobre Ele, fale, qual que é o caminho, o que Ele tem para nós, né? E testifica quando eu converso com alguns irmãos, quando eles falam que nós precisamos amar a presença de Deus. Nós estávamos orando, pedindo revelação para Deus sobre o que seria ministrado, e no último MJ a Gabi trouxe uma palavra poderosa, e eu falei: Senhor, é isso, nós não precisamos falar sobre outra coisa, nós precisamos gastar tempo falando sobre amor pela presença, porque se você amar a presença, o próprio Espírito vai guiar os seus caminhos. A palavra de Deus diz, Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que nos ensinaria todas as coisas. Então por que não gastar mais tempo com Ele? E quando nós olhamos para os cristãos que nós vemos na Bíblia, no nosso tempo, em outros tempos, nós vemos alguns tipos, né, de pessoas que se relacionam com a vida da igreja, com Cristo, com o Evangelho, com o ministério. E eu quero começar falando sobre 4 tipos que nós encontramos. Um deles, o Arison falou aqui, é a multidão. A multidão, eles são conhecidos como os egoístas da bênção. Aqueles que adoram o show, aqueles que adoram o mover, aqueles que sabem que está tendo um culto que está bombando, e eles vão naquele lugar, porque sabe que lá está tendo cura, sabe que lá está tendo revelação, sabe que lá está tendo um louvor top, sabe que lá está tendo uma palavra poderosa, e eles querem a bênção. Muitas pessoas vêm até Deus por conta de uma enfermidade, vêm até Deus por conta de uma resposta de oração.
E está tudo certo. Você sabia que todas as pessoas que chegou diante de Jesus pedindo cura, todas ele curou? Não teve uma que ele não curou. Deus ama curar. O problema é quando a nossa motivação está nisso. A multidão tem uma motivação aí, e esse é um grupo de cristão. Outro grupo de cristão que nós encontramos é aquele grupo de cristão do serviço. As pessoas que servem no ministério, servem na igreja, e a sua agenda ela é 100% para o ministério, para as coisas da igreja, com a intenção de agradar a Deus, com o serviço. E elas acham que esse serviço é o que agrada a Deus. E aí elas fazem, chega uma hora que se cansam e param no meio do caminho. Tem um terceiro grupo que nós encontramos, são aqueles que buscam ter razão. São aqueles que estudam a Bíblia para debater. São aqueles que estudam a teologia, não porque a teologia é o estudo sobre Deus, mas estuda a teologia porque quer ter base para confrontar alguém. Elas estudam a hermenêutica, a exegese, elas estudam a lei da primeira menção, de diversas palavras, elas estudam o porquê eu sou pré-tribulacionista, sou médio-tribulacionista, sou pós-tribulacionista, o porquê sou calvinista, armeniano, porque eu creio que a salvação se perde, porque eu creio que não se perde, por que guardar o sábado, por que não guardar o sábado, por que mulher tem que usar véu, por que não tem que usar véu, e gastam a sua vida nisso. Se você trancar numa sala diversos cristãos que estão em busca da razão, você pode ter certeza que não vai demorar muito, que vai virar caso de polícia, porque eles vão brigar. Eles vão brigar. Essa semana eu tive uma experiência assim no trabalho, e uma pessoa me confrontou muito, querendo ter razão em algumas coisas em relação à palavra. E aí eu percebi que eu estava me envolvendo naquilo. E na hora o Espírito falou: filho, para, não vale a pena. Todas as vezes que um religioso confrontou Jesus, simplesmente ele não deu bola. Ele sabia que a religiosidade era pior do que às vezes aquele povo que estava lá em pecado, lá em Coríntios, bêbados no culto, porque para eles tinha graça, mas a religião achava que estava tudo certo. Então beleza, e agora o que eu vou fazer? Eu estou certo? Não tem mudança. Mas para aquele que está em pecado, ele vem diante de Deus e Deus dá. Então você entende? A religião ela é perigosa, irmão. Você acha que você está com Deus, só que se você não nascer de novo, você não discerne as coisas do Espírito. Mas tem um quarto grupo, e é sobre esse que eu quero falar. Esse grupo são aqueles que se demoram na presença de Deus, são aqueles que amam a presença de Deus. Esse grupo, ele ama as outras coisas também. Quando ele precisa de um milagre, ele pede para Deus. Deus está disposto a dar milagre, ele também ama ver milagre. Eu adoro ver milagre, eu adoro ver cura. Eu me lembro de uma conferência, eu ainda era novo convertido, tinha mais de 15 mil pessoas naquele lugar, e eu vendo aquele mover de cura, e eu olhei assim, eu falei assim: ah, Senhor, será que é verdade? Aí daqui a pouco uma menina que eu vi no culto no dia anterior, cadeirante, começou a andar, e eu me ajoelhei e falei: meu Deus, eu também amo ver culto, eu também amo ver milagre. O problema é se minha motivação estiver nisso. Mas pode amar, está tudo certo, mas você precisa amar muito mais a presença. Você também pode amar servir no ministério, afinal Jesus falou que o maior é o que serve. O livro de Marcos vai apresentar Jesus como servo, vem apresentar Jesus para os romanos como servo. Ele veio para servir e não para ser servido. Esse é o nosso rei, e está tudo bem servir. O problema é quando a gente coloca a nossa motivação nisso. Já dizia Jesus naquela passagem tão linda que ele diz que a prioridade é a presença e não o serviço. Você entende? Está tudo bem estudar a Bíblia, medita nela de dia e de noite, é isso que Salmos diz. O salmista diz: está tudo bem, medita, pede revelação, mergulha na palavra, faz propósito. Eu vou ler a Bíblia toda, mergulha.
mas não para ter razão, não para debater. Guarda aquilo que você crê, que o outro não crê para você. Tá tudo certo. Luciano Subirá, ele diz que a volta de Jesus não deveria ser debatida, porque o café com leite, não importa se você coloca o café antes ou depois, ele vai sair do mesmo jeito. A volta de Jesus é isso. Não importa se vai ser de um jeito ou de outro, ele vai vir do mesmo jeito. Para de debater sobre isso. Guarda para você. Fala da cruz, fala do amor de Deus. Mergulha na presença. Ama a presença. Se demora na presença. Grande pregador John Wesley disse um dia: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Billy Graham, ele disse: dobre os seus joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. John Piper disse um dia: torne a sua vida uma constante comunhão com Deus, e o aroma dele não permanece por muito tempo em uma pessoa que não se demora na sua presença. Paul Washer, ele disse um dia também: gaste a sua vida renovando a sua mente na palavra de Deus. Se agarre à palavra de Deus como se a sua própria vida dependesse disso, porque eu posso te garantir, ela depende disso. Nosso pastor Luiz Hermínio, na página 20 do livro Extraordinária Unção, ele disse: nesses dias a minha oração tem sido para que Deus levante homens que implorem pela sua presença e a sua unção. Você tem implorado pela presença e pela unção? Você tem gastado tempo na presença e na unção? Porque o versículo que nós lemos diz que essa é a vida eterna, conhecer a Cristo. Para alguns a vida eterna ainda vai vir naquele dia, quando o Senhor voltar sobre os montes. Maranata, a hora vem. Mas para aqueles que se demoram na sua presença, a vida eterna já começou, querido. É para aqueles que buscam intimidade com Ele. É para aqueles que creem que o Espírito fala. É para aqueles que creem que o Espírito dá direção. É para aqueles que creem que o Espírito é amigo. É para aqueles que creem que o Espírito Santo, ele não é um poder místico. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Ele tem desejos. Ele tem direção para a sua vida. É para aqueles que, das coisas mais extraordinárias, desafiadoras que tem para fazer na vida, como as coisas mais simples que tem para fazer no seu dia a dia, fala para Jesus, fala assim: Espírito, pessoa do Espírito, o que o Senhor deseja hoje? A vida eterna é essa. Aleluia. Abra sua Bíblia em Êxodo 33. Se é tudo que Deus pode nos dar, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, feche os seus olhos. A beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo. Qual a beleza? A beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Vamos cantar juntos.
Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Mais uma vez. Qual a beleza que existe. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza, a beleza, a beleza revelada do Pai. Cristo, ah, Jesus, o Senhor é tudo. Não é sobre bênçãos, Pai, não é sobre tarefas, não é sobre razão, é tudo sobre você, é tudo sobre você, nosso amado, perfumado. Ah, Senhor, nós sentimos o Seu aroma nesse lugar, Pai. Ah, doce presença. Você sabe, intimidade é cultivo. Faz 2 meses que eu tô casado. E a gente pensa que quando a gente casa, a gente encontra o ápice da intimidade. E cada dia que passa eu percebo que não. Cada dia que passa eu descubro algo novo sobre a minha esposa. Cada dia que passa eu aprendo a amar ela mais. Cada dia que passa eu me envolvo mais nas qualidades. Cada dia que passa eu vejo os defeitos e aprendo a amar também. Porque, gente, eu sou difícil e ela suporta. Por que eu não vou amar também? E eu percebo que cada dia que passa eu amo mais. Vejo a mulher de Deus que ela é, inclusive uma missionária, né? Que hoje não está aqui, está lá cuidando do rebanho precioso, das meninas que ela lidera, lá na comunidade terapêutica, que estão em busca de recuperação das drogas. É difícil você abrir mão de um momento como esse, da família, para estar fazendo uma missão. Mas cada dia que passa eu aprendo a amar ela mais. Veja a mulher de Deus que ela é, e não foi lá no dia que nós nos casamos. Porque intimidade é cultivo, é investimento. E assim também é com o Senhor. Quanto mais você investe em tempo, quanto mais você gasta tempo com Ele, quanto mais você investe, mais intimidade tem. E eu quero falar um pouco sobre isso. Êxodo 33, versículo 7, fala sobre o relacionamento de Moisés com o Senhor. Diz assim: Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e chamava de tenda da reunião. Moisés, ele tinha um costume. Às vezes nós lemos a Bíblia e nós lemos um versículo e nós não entendemos aquilo que o versículo enfatiza. Nós passamos direto por aquele versículo. Mas essa palavra costume, ela vai significar que ele tinha um hábito. E esse hábito provavelmente era de longos anos. Por longos anos ele armava uma tenda para se relacionar com Deus. Armar uma tenda para se relacionar com Deus é separar tempo para ter comunhão com Deus.
Como você sabe, Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Então agora você pode armar a sua tenda aonde você estiver. Pode ser no seu quarto, pode ser na sala da sua casa, pode ser você, pastor, eu quero orar lá na igreja. Posso ir lá na igreja orar, como os jovens têm feito aqui na sexta-feira. Quero desafiar você a vir aqui também. Pode ser em diversos lugares. Você pode armar sua tenda, carrega ela com você. E o versículo diz que ele armava essa tenda, ele tinha esse costume, ele fazia isso fora do arraial. Fora do arraial significa que ele queria distância das coisas naturais. Ele ia para fora do arraial para que ninguém fosse lá falar assim: ô Moisés, ó, seu filho está chorando. Ô Moisés, ó, estamos precisando de você ali, aconteceu um problema, isso e aquilo. Porque acontece. E aí ele ia para fora do arraial. Eu quero desafiar você: arme a sua tenda fora do arraial. Se for no seu quarto, tranca a porta. Fala assim para sua família: ei, eu vou trancar o meu quarto para ter tempo com Deus. Vou colocar o meu celular no modo avião. E se não for um caso de vida ou morte, não bate na porta. Daqui a pouco eu saio e a gente resolve tudo que tem para resolver. Pode ser em tantos lugares, você vai definir, mas vai para fora do arraial. E no versículo 9, a Bíblia diz: logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quanto mais Moisés gastava tempo com essa prática, mergulhando, se relacionando com Deus, buscando intimidade, chega uma hora que uma nuvem envolve a tenda. E essa nuvem que envolve a tenda, que é a primeira manifestação de Deus, você vai armar a sua tenda. Vai ter momentos que você não vai sentir nada, mas continua com o hábito, continua com o costume, vai gerando esse hábito, que uma hora a nuvem vai se manifestar. Vai ter uma hora que você vai escutar a voz dele. Vai ter uma hora que você vai estar passando por uma dificuldade e você vai sentir a unção dele quebrando todo o jugo sobre você. Vai ter uma hora que vai vir a resposta daquilo que você está procurando. Vai ter uma hora que na verdade não vai vir resposta, não vai vir nada. Você só vai querer ele. Você só vai querer estar ali com ele. E essa é a nuvem dele, a primeira manifestação. E aí você vai se acostumar com essa nuvem. Você vai se acostumar com essa nuvem, essa manifestação, com o Senhor falando com você. E aí quando você se acostumar, você vai ter que sair desse costume para ir para um novo nível. Amém? Quantos estão comigo? Moisés não parou por aqui. Eu vou pulando alguns versículos para a gente ganhar tempo. Mas no versículo 11 diz assim: ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava à porta da tenda. Gente, presta atenção. Hoje só tem uma pessoa que eu falo face a face, é minha esposa. Falar face a face é falar ao ponto de você sentir o hálito da pessoa. Imagina você sentir o hálito de Deus. Deve ser cheiroso, né? Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é puro, Ele é tudo. Moisés alcança o nível onde ele fala face a face. E é muito interessante que a Bíblia está dizendo que Josué ficava à porta da tenda enquanto ele orava. Eu tenho certeza que Josué desejava aquilo que Moisés estava vivendo. Não é à toa que Josué deu continuidade no ministério de Moisés. Quero te entregar uma chave espiritual hoje. Se você deseja crescer em intimidade, em unção, em revelação, ande com aqueles que caminham em intimidade. Ande com aqueles que caminham em revelação. Fique à porta da tenda. Ei, se você conhece alguém, você fala assim: meu Deus, quando essa pessoa chega, eu sinto o aroma de Cristo. Então aonde ela estiver orando, eu vou orar.
Aonde ela estiver pregando, eu vou junto. Aonde ela estiver ministrando, eu vou junto. Aonde ela estiver adorando, eu vou junto. Seja um talmidim, seja um discípulo, caminhe junto. Faça igual os talmidins dos dias de Jesus, que caminhavam tão próximo com os seus rabinos, com os seus mestres, que no final do dia, a poeira do pé dele, do mestre, cobria o corpo deles. E aí quando eles iam tomar banho, meu Deus, olha aqui como eu estou sujo de poeira, porque eu estava seguindo o discipulado, caminhando com o meu mestre e aprendendo com ele. Honre a sua liderança, caminhe com a sua liderança, seja fiel à sua liderança, esteja à porta da tenda. A intimidade está aí. Você nunca vai ter intimidade, você nunca vai ter essa unção que você tanto deseja, se você não honrar a sua liderança, se você não estiver desejando e honrando a sua liderança. É isso que Josué fazia nesse momento. E a história continua, versículo 13, diz assim: se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor, e lembre-te de que esta nação é o teu povo. Nós podemos ouvir a Deus, mas podemos não conhecer os seus caminhos. Conhecer os caminhos dele é o que Moisés pede. Tudo que você for fazer, você fala assim: Senhor, como o Senhor quer que eu faça? Eu vou trabalhar, como o Senhor quer que eu trabalhe? Eu vou para a escola, para a faculdade, como o Senhor quer que eu estude? Tudo. Qual é o seu caminho? Quais são os seus princípios? Me ensina. E esse era o desejo. E ele já estava se envolvendo, falando face a face. A nuvem já se manifestava, a glória estava ali, o Senhor falava com ele como um amigo. Mas ele falou: não basta. Quando eu sair dessa tenda, vai comigo. Não permita que eu peque no meio do caminho, me ajude, me ensine os seus princípios. E é muito interessante, tive uma experiência com isso. Meu trabalho tem dias que é pesado e tem dias que é de boa, que é leve, que é tranquilo. E teve um dia que eu estava sentindo que ia ser pesado. E aí logo pela manhã eu estava tendo aquele tempo com ele, e eu falei assim: Senhor, preciso do Senhor hoje, me ajuda lá no trabalho. Estava sentindo, gastei um tempo ali. Gente, a gente trabalhou muito, muito. E eu sei que meu velho homem é preguiçoso. Eu sei que meu velho homem não quer trabalho. Tem alguns amigos meus que estão aqui hoje, sabem disso. Não gosta. Chegou no final do dia, terminamos o serviço, e eu olhei para o patrão, olhei para o gerente, olhei para todo mundo e falei: conseguimos! Completamos a carreira, guardamos a fé, glória a Deus! E eu estava todo feliz, né? Sou demais, eu sou isso, sou aquilo. E aí na hora que eu fui me preparar para ir embora, o Espírito falou: opa, ei, você não é demais não. Você não é nada disso que você está pensando. Isso aqui é fruto daquilo que você falou. Vem nos meus caminhos, caminha comigo. Se não for o Senhor nos nossos caminhos, cara, não dá certo, não vai fluir. Mas quando a unção dele vem, querido, aí você pode. E é isso que Moisés estava pedindo. E essa intimidade cresce. Versículo 15. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Não nos deixe sair desse lugar. Se não for comigo, não deixe eu sair. Você já fez essa oração para Deus? Não vou sair daqui. Se eu não tiver a certeza que você vai estar comigo lá, não vou. Tenho medo do que eu posso fazer lá fora. Sou pecador, miserável, pior dos pecadores. Na minha carne não habita bem nenhum. Se não for o Senhor, ai de mim. Não vou sem o Senhor. E aí a intimidade cresce. O tempo passa, os anos se passam, a intimidade cresce. Versículo 17. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome.
Moisés disse: então peço que me mostre a tua presença gloriosa. Versículo 17, olha o que diz: o Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: então peço que me mostre tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade, e anunciarei diante de você o meu nome, Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser, mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. Versículo 21, o Senhor disse ainda: fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Versículo 23, depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas, meu rosto, porém, ninguém poderá ver. O rosto de Deus aponta para a glória de Deus. Deus fala para Moisés: me pede o que você quiser. E Moisés, ousado assim como Salomão, né? A mesma coisa que Deus fala para Salomão: me pede alguma coisa. E ele fala para Moisés: me pede o que você quiser. Nós estamos num nível de intimidade tão profundo. Eu imagino que Deus estava empolgado. Eu imagino que Deus estava, a gente já conversa face a face. Na onde você vai, eu estou junto. Aonde você pisa, eu te dou por herança. Aonde você toca, prospera. A minha unção te acompanha. Você arma a tenda todos os dias. Ali a minha nuvem passa. Então eu estou tão apaixonado por esse tempo de comunhão. Eu estou tão apaixonado pela intimidade que nós temos, que eu tenho uma proposta para você, Moisés. Eu tenho uma proposta para vocês, MJ. Me pede o que você quiser. E aí Moisés vem e surpreende a Deus e fala assim: me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. Eu quero mais. Moisés pediu algo que era impossível para Deus naquele tempo. Eu sei que para Deus não é nada impossível, mas diante da aliança que era estabelecida, se Deus mostrasse a glória de uma forma possível, Moisés ia morrer. Quero corrigir o que eu falei: era possível, mas Moisés ia morrer. Você entende? Porque a glória de Deus é tão poderosa que ele ia morrer. E aí Deus dá um jeitinho dele pelo menos sentir o toque, né? É tipo a sombra passa, mas você não vê completamente a face, mas você tem uma ideia. E ele fala assim: fica na tenda, fica ali naquela rocha, fica ali que eu vou passar, vira de costas, eu vou passar. E aí você vai pelo menos sentir essa presença gloriosa. Você vai pelo menos sentir. Eu amo um louvor. Eu amo um louvor que é na fenda da rocha. Eu escuto ele todos os dias. Cara, aquilo me cativa. Aquilo mexe comigo. Será que a gente está nesse nível? Porque é nesse lugar que vai vir o avivamento. Gente, presta atenção. Fala a verdade. Nós temos orado por avivamento ou não temos? Né? Quando a gente celebra 5 anos de ministério, parece mentira, né? As pessoas falam: nossa, mas 5 anos de ministério, a igreja já está nesse mover, tal. Só que a gente fala: não, a gente quer mais e tal. Só que o avivamento, ele vai vir da intimidade. Eu tenho falado para alguns que o avivamento vai vir da oração. A oração de sexta, a oração em casa, a oração vai vir desse desejo profundo. E a pergunta é: será que nós estamos buscando isso? Porque foi o que Moisés buscou, foi o que Moisés correu atrás, foi o que Moisés desejava. Projeta para mim, por favor, Mateus 17.
o que diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Amém? Só tem. Gente, presta atenção. O que acontece lá em Êxodo 33? Deus fala para Moisés: pede que eu vou te dar. Pede o que você quer que eu vou te dar. E aí Moisés fala: eu quero a sua glória. E aí quando ele pede essa glória, acho que Deus coça a cabeça e fala assim: eu quero dar a glória para ele, mas se eu entregar agora ele vai morrer. Então eu vou deixar ele sentir a glória, só para ele desejar mais. E aí ele vai desejar mais, e um dia eu vou revelar a glória para ele. Como nós sabemos, Moisés foi tomado para Deus, Deus o levou. E depois de milhares de anos, nós vemos Moisés olhando para Cristo, a glória de Deus. A Bíblia diz, Jesus mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. O Filho é a exata expressão do Pai. O Filho é a glória do Pai. A face que Moisés desejava era a face que transfigurou no monte. A Bíblia diz que Jesus adora a Deus naquele momento. Ei, olhe para cá. Se quando nós adoramos a Deus, a glória já se manifesta, imagina o Filho do Homem adorando a Deus. Imagina aquilo que aqueles discípulos viram naquele lugar. Imagina aquilo que Moisés estava vendo naquele momento. Cumprimento de promessa. Cumprimento de promessa. E o que eu quero falar para você é o seguinte, meu querido. Talvez você viu a gente expondo esse texto aqui, eu compartilhando esse texto. Você fala assim: nossa, mas é tanta luta, e armar tenda todos os dias, e isso e aquilo e tal, e superar cansaço e tal, e às vezes orar de madrugada, ele vai me acordar, as coisas vão acontecer, e vai ser tão difícil para mim chegar nesse ápice de ter a glória. Mas eu quero dizer para você, você vive num novo tempo, onde a glória está acessível. Você deveria desfrutar muito mais da glória de Deus do que Moisés, porque Moisés viveu num tempo onde a glória não estava acessível. O que Moisés desejava era aquilo que Deus preparou para o seu tempo. E aí você tem a glória acessível todos os dias. E a pergunta é: você tem ido para esse monte? Você tem ido para esse lugar? Porque é nesse lugar que nós desejamos estar, e é nesse lugar que está as respostas do nosso chamado, do nosso propósito existencial, daquilo que Deus tem para nós. A nossa maior motivação deve ser essa, daquilo que está acessível, está perto de você, não está distante. Um dia um pregador famoso disse que Jesus, Ele está entre nós. Com uma mão Ele segurou a Deus Pai, e com a outra mão Ele segurou em você. Está tão perto, você e o Pai. Não tem mais essa distância, querido. Gasta tempo com Ele, mergulha, pede a face, pede a glória. É isso que Ele tem para você. E eu estou caminhando para o final, e falando sobre as pessoas que tiveram acesso a Jesus, que é a glória do Pai, nós encontramos vários níveis de relacionamento, vários tipos de pessoas que se relacionaram com Deus. E eu quero expor para você alguns tipos de pessoas que se relacionaram com Jesus, para que você chegue a uma conclusão: em qual nível que eu estou? Qual tipo de relacionamento que eu estou tendo com Ele? Em qual que eu quero chegar?
Meditando na palavra, eu quero compartilhar com você 7 níveis que eu encontrei de pessoas que se relacionaram com Jesus. Não vou me demorar, só vou citar um após o outro. João 6, versículo 1 e 2 vai falar sobre a multidão. Já falei sobre ela. São os egoístas da bênção, que acham que Jesus é Papai Noel, que ele veio para falar: aqui está o seu presente. Eram esses que voltavam para sua casa depois do show e levavam a vida sem desejar a Deus, só queria o show. 1 Coríntios, versículo 15 e 6 vai falar sobre os 500. Os 500 representam aqueles que tiveram uma única experiência com Deus, ou poucas experiências com Deus, e nunca mais voltaram. Eu conheço pessoas de 50, 60, 70 anos que falam: lá em 1980, lá em 1990. Por que você está rindo, Bia? Você conhece também? Conhece, né? Eu tive uma experiência. Eu também me batizei. Eu também aceitei Jesus. Esse negócio não existe. Tiveram uma experiência com Deus, mas não deram continuidade. Lá em Atos 1, versículo 15, vai falar sobre os 120. Os 120 são aqueles que viveram o Pentecostes. Eles desfrutaram do dom de línguas. Mas eu quero te dizer, os dons não simbolizam santificação, não simboliza que você tem intimidade profunda com Deus. Não simboliza. Os dons Deus entrega. A Bíblia diz que a igreja de Coríntios, ela fluía nos dons, mas eles se embriagavam no culto. E esses 120, eles só queriam os dons, só queria a oração em língua, só queria a profetada, só queria o mover do Espírito ali, a palavra de conhecimento, só queria isso. Eu creio que daí saíram grandes pregadores, mas tiveram aqueles que ficaram só nisso. E a gente encontra em diversas igrejas. Se não tiver revelação, eu não vou. Eu gosto de igreja que revela. Eu gosto de igreja que tem profeta. Eu gosto de igreja que tem palavra. Igreja que o cara vem e sai chorando porque ele percebe que ele é o pior da terra e tal, não sei o que e tal. Porque o cara foi lá e falou assim: ó, lá eu já vi. Primeira vez que eu entrei na igreja. Lá na sua casa, você tá com uma moto roubada, que não sei o que e tal. E pega essa moto roubada, entrega pro Senhor. O cara levantou e saiu do culto. Aí eu fui no culto e falei assim: eu não vou voltar nesse lugar, esse negócio de crente nem pra mim. Então, gente, tem gente que só olha pro dom, que só quer isso e tal. E tudo bem, eu amo os dons do Espírito, mas eu creio que Deus não veio para acusar. Jesus disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Ele não expôs a mulher adulta. Bom, não sei nem porque eu estou falando sobre isso. Porque a boca fala do que o coração está cheio, amém? Amém? Lucas 10, versículo 1 ao 17, não vou ler. Fala sobre os 70. A Bíblia diz que Jesus envia 70 pessoas de 2 em 2. Ele chama 70 e fala: vai de 2 em 2 para vários lugares e tal, pregar o evangelho. E a Bíblia conta que eles voltam, e quando eles voltam, eles estão ali falando para Jesus: Jesus, nós expulsamos até demônios, você acredita nisso? Nós pregamos o evangelho, as pessoas se converteram, nossa, foi poderoso demais e tal. E glória a Deus por isso. Mas eu quero te dizer, existe um tipo de pessoa que vai parar por aí. Existe um tipo de pessoa que vai expulsar demônio. Existe um tipo de pessoa que vai participar das coisas da igreja, que vai estar envolvido em ministério, que vai estar envolvido nas coisas. E beleza, tá tudo certo, é o nível que ela desejou. Mas talvez se Jesus fale assim: me entregue a sua própria vida, me entregue algo mais. Ela fala assim: ó, Jesus, é o seguinte, ir para aquela cidade que você falou para mim ir, até aí eu vou. Fazer o Mevan Academy, eu faço. E no culto de terça eu vou. No culto de domingo, da manhã, aquilo ali eu vou e tal. Mas isso aqui eu acho que não dá. Você entende? Tem um grupo que faz isso. Mas aí já é demais. A Bíblia vai falar sobre os 12. Quem foram os 12? Os 12, eles foram amigos de Jesus. Eles só não participavam das coisas, eles foram amigos de Jesus. Eles sentavam e conversavam.
Você sabia que a Bíblia vai falar que se fosse escrever tudo que Jesus fez na terra, não ia caber em folhas, em livros, não ia faltar tinta de caneta, de tanta coisa que ele fez em 3 anos. Eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que os discípulos viram tanta coisa que nem está escrito, porque são amigos. Então fala sobre um nível mais profundo de intimidade. Foram aqueles que entregaram a própria vida. Todos, se não João, morreram pelo Evangelho, entregaram a própria vida. Quando chegou no momento da vida deles, aonde eles poderiam falar assim: é o seguinte, Jesus, eu vou te negar aqui, tá bom? Porque agora está arriscando a minha vida. Não foi isso que eles fizeram. Ei, me pendura de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Senhor, mas eu vou morrer por Ele. Eu vou morrer adorando a Ele. Eu vou morrer glorificando a Ele. Nem eu sei, nunca passei por isso. Nem eu sei se eu conseguiria. Porque Pedro falou que conseguiria. Em um momento ele não conseguiu. Nós sabemos que a história conta que no final da vida dele foi assim. Mas eu não sei. Mas será que nós teríamos isso? A Bíblia fala sobre os 3 lá em Mateus 17:1. Quem são os 3? Os 3 são aqueles que estiveram com Jesus em momentos específicos. Nós temos muitos amigos, mas nós temos amigos que participam de momentos que outros não participam. Nós temos amigos que desfrutam de momentos que outros não desfrutam, e está tudo bem, sem comparação, sem ciúme. Mas Jesus também tinha. Ele foi para o Getsemane, tinha 3 lá com ele. Ele foi para o monte da transfiguração, nós lemos, tinha 3 lá com ele. Ei, olhe para cá. Qual nível que nós estamos? Qual nível que nós estamos? E o 7º e último que eu quero falar para você é João. João, ele viveu coisas muito particulares com Deus. A Bíblia conta que João foi o único que estava aos pés da cruz quando Jesus foi crucificado. A Bíblia conta que João foi o único que deitou no colo de Jesus, reclinou a cabeça no peito dele e ouviu as batidas do seu coração. João foi o único que Deus preservou. Ele falou para Pedro: eu vou preservar ele, vai ser o único que não vai morrer como um mártir. E Deus preservou ele para que na ilha de Patmos ele escrevesse Apocalipse. E ele morreu de velhice. Se você for estudar a história de João, João passou por muita perseguição. Se você for estudar o quanto ele sofreu, dizem que foi chicoteado, que teve queimaduras, que foi ácido, que foi isso, que foi aquilo. E ele se levantava e continuava. E isso. Ei, olha para cá. O que fazia esse homem permanecer? O que fazia esse homem permanecer? Às vezes é uma crise emocional, a gente já mete o pé, chuta o balde, vai embora. O que fazia esse homem permanecer? Eu entendo que esse homem, ele descobriu o quanto ele era amado. Eu entendo que esse homem, ele descobriu, ele teve uma revelação do amor de Deus que outros não tiveram. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Ter revelação do amor de Deus é entender que Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Eu quero chamar o ministério de louvor já, estamos caminhando para o final. Cristo é tudo. Sabe por quê? A gente baseia o amor de Deus na bênção. Se eu tenho carro, se eu tenho casa, se eu tenho moto, se eu tenho casamento, se eu tenho trabalho, se eu tenho isso. Eu imagino que na perseguição de João não tinha nem tempo para pensar nisso, de tão perseguido que ele era. Mas ele tinha a revelação do amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus prova o teu amor para conosco por ter enviado Cristo Jesus para ter morrido por nós. Então Deus não está pensando no tempo presente, Deus está pensando no dia da eternidade. Foi para isso que Ele enviou. O amor dele é provado por ter enviado Cristo, não pelo quanto você é abençoado. Você é abençoado. Existe nas regiões celestiais liberado para você a sua herança. Você é cordeiro com Cristo, sim.
Existe sim. Eu não estou aqui dizendo para você, desista da herança, desista da promessa. Só que quando a promessa não chega, quando a bênção não estiver na sua vida, quando o Senhor permitir que você passe por um sofrimento e você não entenda, às vezes é para moldar o seu caráter, porque Ele permite que nós passamos por provações, para que nós sejamos aprovados, amadurecidos, para que nós cresçamos em fé, que nesse tempo você olhe para o céu e fala assim: as circunstâncias não me definem, eu sou amado. O que define o amor de Jesus por mim é aquilo que Ele fez por mim na cruz, não é isso que eu estou passando. E a gente deposita o nosso amor em Deus em oportunidade. Se o pastor deixa eu pregar ou não, se o pastor deixa eu cantar ou não, se o pastor deixa eu fazer isso, aquilo ou não. Quantas vezes eu errei com isso? O orgulho me trouxe a queda. Mas não é sobre isso. É sobre saber que é amado. É sobre saber o que Ele fez por mim e por você. O único desejo dele era gastar a eternidade em adoração, em contemplação. E essa adoração já começou. Ele fez isso para que um dia esse mundo que jaz no maligno, corrompido, aonde Satanás é o príncipe desse mundo, que governa o sistema, e a gente insiste em lutar para que o sistema mude, mas a Bíblia já profetiza que o mundo vai de mal a pior, que vai piorar, e a gente insiste nessa briga, a gente insiste nessa luta, enquanto a gente deveria estar pensando: ei, eternamente é eu e Ele já morreu por mim. A perseguição, normal perseguição. Bem-aventurados que são perseguidos pelo meu nome, porque deles é o reino dos céus. A preocupação deveria ser: e se eu não sou perseguido? Eu não estou fazendo a vontade de Deus. Mas se eu estou sendo perseguido, é porque eu estou no caminho, eu estou vivendo o reino. Mas não é sobre ser perseguido ou não é sobre a bênção, não, é que a eternidade já começou. É gastar tempo com Ele, mesmo com perseguição. Pega Paulo e Silas lá adorando na prisão. Ei, era a prisão dos piores dos pecadores, dos piores bandidos, lá no terceiro andar, lá no último. Até as fezes dos presos lá de cima estavam lá embaixo. Por que estava preso? Por adoração, por contemplar a Deus, por pregar o evangelho. Estava preso. E os caras adoram a Deus do mesmo jeito. Ei, querido, o que esses caras viram? Estou terminando o livro lá, Extraordinária Unção, e o Luiz Hermínio comenta no capítulo que eu li hoje. Como assim Deus levou Paulo no terceiro céu? Ele viu coisas inefáveis que não se eram listas a dizer ao homem. Como assim ele teve uma experiência com a luz, com Cristo na estrada de Damasco, e mesmo ele vivendo tudo isso, ele diz aos filipenses que ele deseja conhecer mais a Cristo. Você entende? É porque não tem limite. Fique de pé nesse lugar. Se Jesus, o louvor estava tocando aqui, e daqui 1 milhão de anos eu ainda vou estar apaixonado por Ti. E tocando esse louvor, eu estava ali, eu falei assim: Senhor, e se a gente pensar nisso de forma literal? Porque de forma literal é o seguinte: eu tenho 27 anos. 27 anos estou adorando a Ele. Parece loucura. Estou adorando a Ele. Tá, eu conheci Ele. E daqui 1 milhão de anos? Um dia você vai ter 1 milhão de anos, é eterno, tá? Isso não é loucura. Isso é verdade. Para o mundo é loucura, para nós é sabedoria. Imagina o tanto que você vai ter conhecido dele na glória. E Ele vai falar assim: não, mas tem mais. E os anos vão falar: mas tem mais. Os anos vão falar: mas tem mais. É uma fonte inesgotável. Por isso que não vai ter choro, por isso que não vai ter dor, por isso que não vai ter morte, porque é uma fonte inesgotável. É para isso que Ele trouxe a nova aliança, para que você contemplasse a face, para que você se tornasse mais semelhante a Ele, para que você andasse nos caminhos dEle, para que você andasse nos princípios dEle, para que a nuvem chegasse até você. Só de contemplar
só de contemplar. Por isso eu creio que essa é a mensagem que Cristo quer que nós pregamos nesses dias, que tem tudo a ver com Ele. Feche seus olhos. Eu queria te convidar a fazer uma oração. Fala: Senhor, eu estou nesse nível, eu estou assim, e eu desejo mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Quero mais de Ti. Eu entendi que Cristo é tudo que Deus pode não dar. Me dá tudo. Eu entendi que lá na minha escola eu não preciso ser aceito. Eu ando na contramão do mundo, porque eu já tenho tudo. Lá onde eu estudo, o mundo está lá pregando aquelas músicas, aquelas coisas que eu tenho que fazer aquilo, mas eu já sou satisfeito porque eu tenho Cristo, eu não preciso disso. Lá na faculdade eu não vou desviar, como dizem as estatísticas, porque eu tenho Cristo. Lá no meu trabalho eu vou fazer a diferença porque eu tenho Cristo. Lá na minha família, diante daqueles que ainda não tiveram a revelação do Cristo, eu não vou ficar mal com as chacotas, porque hoje eu sou cristão, porque eu tenho Cristo, eu sou satisfeito. As perseguições, eu tenho Cristo, Deus já me deu tudo. Um dia homens como Davi e Moisés desejaram isso, imploraram por isso, e Deus não pôde dar a plenitude, mas hoje eu vivo a nova aliança, eu desfruto dessa plenitude, Fale para Ele enquanto o louvor toca, fale para Ele.